Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar juntos num universo fascinante, que é o do bem-estar emocional. Vamos explorar uma abordagem que busca a harmonia entre a nossa mente e o nosso corpo, usando a delicadeza da natureza, os famosos florais de Bach. Acho que todo mundo já passou por isso, né? Aquele dia em que parece que os nossos sentimentos estão um passo à nossa frente, meio que tomando as decisões e guiando o nosso humor. E são momentos que todo mundo conhece bem. Aquela ansiedade antes de falar em público, a pressão de uma entrega no trabalho que parece que nunca vai acabar, ou até aquela melancolia que chega do nada no fim do dia. São as cores do nosso mapa emocional, sabe? Então, vamos começar falando sobre essas emoções em desequilíbrio. E olha, sentir as coisas de forma intensa não é, de jeito nenhum, uma fraqueza. Na verdade, é uma experiência super humana, principalmente quando a gente está encarando algum desafio. E essa conexão é muito direta. Quando o nosso emocional está mais fraco, a gente pode ficar mais vulnerável a doenças, por exemplo. Porque, mente e corpo não são coisas separadas. Aquilo que a alma sente, o corpo acaba expressando de alguma forma. Agora, vamos conhecer a mente por trás de tudo isso, a filosofia de Bach. O criador desse sistema foi o Dr. Edward Bach, um médico britânico que lá nos anos 30 já enxergava a saúde de um jeito completamente novo, muito à frente do seu tempo. Essa frase resume perfeitamente a filosofia dele. Para o Dr. Bach, a cura de verdade não vinha de tratar só o sintoma físico, mas sim de ir na raiz, resolvendo o conflito emocional que estava causando aquilo tudo. Ou seja, para ele, saúde era muito mais do que só não estar doente. Era um estado de plenitude, sabe? Onde a pessoa se sente inteira, conectada com ela mesma e vivendo alinhada com seu propósito de vida. E aqui está a grande virada de chave. O foco deixa de ser na doença que a pessoa tem e passa a ser em quem a pessoa é e em como ela está se sentindo. O tratamento é totalmente individualizado, é para a pessoa e não para a enfermidade. E foi com base nessa filosofia que o Dr. Bach criou um sistema incrível. Uma flor para cada sentimento. Ele mapeou 38 estados emocionais básicos do ser humano e encontrou na natureza uma essência de flor para equilibrar cada um deles. Isso mesmo, são 38 essências, cada uma extraída de flores, plantas ou árvores silvestres. Acredita-se que cada flor carrega uma vibração, uma energia específica, que ajuda a gente a restaurar o nosso equilíbrio emocional. É uma ferramenta super sutil e poderosa para a nossa jornada de autoconhecimento. E para facilitar a nossa vida, ele organizou essas 38 essências em 7 grandes grupos emocionais. Assim, fica mais fácil da gente identificar qual área da nossa vida emocional está precisando de um pouquinho mais de atenção naquele momento. Vamos ver na prática como funciona. Por exemplo, se alguém sente aqueles medos do dia a dia, tipo o medo de adoecer ou de ficar só, o floral Mimulus busca despertar a coragem. Para aquela mente que não para, sabe? Cheia de pensamentos repetitivos, o White Chestnut ajuda a trazer calma. E para a exaustão total, física e mental, o Olive vem para restaurar a energia. A ideia é sempre transformar o estado negativo na sua virtude positiva. E dentro desse sistema todo, tem uma combinação que ficou mundialmente famosa. É o Rescue Remedy, uma espécie de fórmula de emergência que o próprio Dr. Bach criou para a gente usar em situações de crise. O Rescue é uma mistura de 5 florais específicos. Tem o Star of Bethlehem, que conforta em casos de choque. O Rock Rose, para situações de pânico. O Impatience, para quando a gente está irritado e impaciente. O Cherry Plum, para o medo de perder o controle. E o Clematis, que ajuda a trazer a pessoa de volta para o presente. É tipo um kit de primeiros socorros para as emoções. Bom, tudo isso parece muito bonito na teoria, né? Mas e na prática, funciona? A ciência também tem se interessado por isso, e os resultados de algumas pesquisas são bem interessantes. Essa é a pergunta que não quer calar, né? A experiência de cada um é única, claro. Mas o que será que os dados mostram quando a gente olha para grupos de pessoas em situações parecidas? Pois é, um trabalho da Valéria Souza Oliveira focou num cenário que muita gente conhece bem, a pressão da reta final da faculdade, com TCC, provas e aquela baita incerteza sobre o futuro profissional. E olhem só que resultado impressionante! No início do estudo, 80% dos alunos tinham sintomas de estresse. Depois de só 2 meses usando o Rescue Remedy, esse número despencou para menos de 17%. É uma redução muito significativa. E não para por aí.
Uma outra pesquisa, de Salles e Silva, reforça isso. Entre as pessoas que usaram florais para ansiedade, 80% disseram que se sentiram mais calmas. 60% notaram menos irritação e impaciência e 40% até dormiram melhor. São resultados bem positivos. E vale a gente lembrar que isso não é nenhuma novidade. A própria Organização Mundial da Saúde, a OMS, lá em 1956, já tinha reconhecido os florais de Bach como uma terapia complementar, valorizando o bem-estar que eles podem proporcionar. No final das contas, a grande mensagem que o Dr. Bach deixou pra gente parece ser essa: a importância de parar um pouco, olhar pra dentro e acolher o que a gente está sentindo. Talvez o primeiro passo para encontrar harmonia seja simplesmente ter a coragem de se escutar. Você já conhecia os florais de Bach? Deixe um comentário.